embarque conosco em uma jornada através das brumas do tempo, onde a neve sussurra contos ancestrais e o vento gélido transporta segredos de deuses e gigantes. Deixa a luz do dia se esvair e entregue-se aos ecos de um mundo forjado pelo gelo e pelo fogo. Um universo onde o destino é tecido pelas Nornas e a glória aguarda os corajosos em Valhalla. Prepare-se, pois as histórias que o aguardam não são apenas contos, são sussurros de um passado que moldou o próprio cosmo, convidando-o a um sono profundo e reparador. Você já se perguntou o que acontece quando o sol se deita e as estrelas de Asgard começam a brilhar, revelando a silhueta da majestosa Yggdrasil, a árvore do mundo? Em cada galho e em cada raiz pulsa a vida de 9 reinos, cada um com suas maravilhas e seus perigos. E no coração de Asgard, em seu trono Lidskjalf, reside a figura mais enigmática de todas, Odin, o pai de todos. Ele não é apenas um rei, nem um guerreiro, mas o eterno buscador, o sábio que desafia os limites do próprio cosmo em sua incessante procura por conhecimento. Sua presença é como um farol na névoa, mas também uma sombra que esconde sacrifícios impensáveis. Com um olho perdido em sua face, ele nos lembra que a sabedoria tem um preço e que nem todos estão dispostos a pagá-lo. Seus 2 corvos, Hugin pensamento e Munin memória, são seus olhos e ouvidos em todos os mundos, voando incansavelmente para trazer-lhe notícias, sussurrando segredos ancestrais em seus ouvidos. Eles são a personificação da mente de Odin, em constante expansão, absorvendo cada fragmento de saber, cada lenda, cada verdade oculta nas entranhas do tempo. Ao seu lado repousam seus lobos fiéis, Geri e Freki, símbolos de sua voracidade por sabedoria e de sua natureza selvagem. Eles representam a dualidade de Odengu, intelecto refinado, e a força primordial que governa os céus. Através deles, ele se conecta com a terra, com a caça e com a fúria necessária para manter a ordem em um universo sempre à beira do caos. Odin, o errante, caminha por Midgard disfarçado, com seu capuz e sua longa túnica cinzenta, buscando verdades entre os mortais, testando sua coragem e sua moralidade. Ele é um inspirador de poetas e guerreiros, aquele que concede vitórias e que rouba a glória. Tudo em nome de um destino maior que apenas ele compreende em sua totalidade. Mas de onde vem essa sede insaciável por conhecimento? Qual foi o primeiro sacrifício que moldou a essência de Odin, transformando-o de um jovem deus em pai de todos, o sábio? Entre os sábios, a resposta reside em um lugar tão antigo quanto o próprio universo. Nas profundezas úmidas da raiz de Yggdrasil, contam as lendas que, muito antes dos salões de Valhalla serem erguidos ou dos campos de Midgard serem cultivados, Odin já sentia um anseio profundo por compreender os segredos que governavam a existência. Sua mente fervilhava com perguntas que nenhum outro deus ousava formular. Perguntas sobre o destino, sobre a vida e a morte, sobre o próprio cosmo. Ele sabia que, para obter as respostas, precisaria ir além dos domínios de Asgard, descer às profundezas onde o tempo se dobra e a sabedoria ancestral flui
como um rio. Assim, em sua busca incansável, Odin rumou para os alicerces da árvore do mundo, para a fonte que guardava a mais antiga das verdades. Chegou a Mimisbrum, a fonte da sabedoria, cujas águas borbulhavam com o conhecimento primordial de tudo o que foi, de tudo o que é e de tudo o que um dia será. Guardando a fonte estava Mimir, o mais sábio dos seres, cujo rosto estava coberto por uma névoa de séculos e cuja voz ressoava com a própria eternidade. Mimir não era apenas o guardião da fonte, ele era o conhecimento personificado. Seus olhos, profundos e antigos, haviam testemunhado a criação e a formação de cada mundo, e suas palavras eram como o sussurro dos ventos primordiais, carregadas de verdades que poderiam esmagar a mente dos menos preparados. Odin, sem hesitar, pediu um gole das águas da fonte. Ele sabia que o que pedia era algo grandioso, uma dádiva que poucos se atreveriam a buscar. Mas Mimir, o sábio guardião, não ofereceu a sabedoria de forma gratuita. Para cada bênção, há um preço a ser pago, e o preço da verdade é, muitas vezes, a própria dor. Mimir olhou para Odin com seus olhos antigos e impenetráveis, e sua voz, grave como o trovão distante, ecoou pela escuridão da fonte. Para beber das águas que tudo revelam, ó Pai de todos, deves oferecer uma parte de ti, um sacrifício que simbolize a tua devoção, uma renúncia que demonstre a tua sede verdadeira. Odin, sem vacilar, compreendeu o custo. Ele não ofereceu ouro, nem poder, nem mesmo um filho. Ele ofereceu um de seus próprios olhos, o olho que via o mundo físico, em troca da visão que transcenderia a realidade. Era o sacrifício supremo para um ser tão focado na percepção. Com um gesto firme, Odin arrancou seu próprio olho e o depositou nas águas borbulhantes de Mimisbrum. A dor deve ter sido imensa, um ardor que rasgou sua carne e sua alma, mas ele a suportou, focado no objetivo maior, a sabedoria que a fonte prometia, a compreensão que ele tanto almejava. Ao fazê-lo, a água da fonte aceitou o sacrifício, e Odin inclinou-se para beber. Com cada gole, a verdade fluiu para sua mente, revelando os segredos do cosmo, as teias do destino, os suspiros dos seres invisíveis e os nomes dos deuses que ainda não haviam nascido. Ele viu o passado e vislumbrou o futuro. A partir daquele dia, Odin carregou a marca de sua busca. Implacável, a ausência de um olho, um lembrete constante do preço do conhecimento. Mas com essa perda, ele ganhou uma visão que nenhum outro ser possuía, uma compreensão profunda que o tornaria o mais sábio e, ao mesmo tempo, o mais atormentado dos deuses. Seu olho, dizem as lendas, permaneceu na fonte de Mimir, pulsando com a sabedoria que um dia absorveu, um farol de conhecimento nas profundezas de Yggdrasil. É um lembrete de que, para enxergar além do óbvio, é preciso, às vezes, abrir mão de uma parte de si. Este sacrifício, no entanto, foi apenas o primeiro passo na jornada de Odin pela sabedoria. Ele não se contentava com o que Mimir lhe revelara. A verdade era um oceano sem fim, e Odin, o errante, estava destinado a navegar por suas águas, não importa o custo. Ele sabia que as runas, os símbolos místicos que carregavam os segredos do universo e do próprio destino, ainda estavam ocultas, esperando
para serem decifradas, e para acessá-las seria necessário um sacrifício ainda mais profundo, uma entrega total à árvore do mundo. Que vozes ele ouviria nessa nova provação? As runas não eram meras letras, eram sussurros cósmicos, códigos divinos que continham o poder da criação e da destruição. Odin ansiava por decifrá-las, por entender a linguagem secreta que as Nornas utilizavam para tecer o destino de deuses e homens, buscando um controle sobre o que parecia incontrolável. Assim, impulsionado por sua insaciável sede de saber, Odin tomou a decisão de se submeter à prova mais terrível. Ele se pendurou na Yggdrasil, a colossal árvore do mundo, a coluna vertebral do cosmos, que conecta todos os 9 mundos, desde as raízes mais profundas até os galhos mais altos. Por 9 longas noites e 9 longos dias, ele permaneceu ali, suspenso, sem comida nem bebida, ferido por sua própria lança. O vento gélido de Niflheim e o calor de Muspelheim se misturavam, castigando seu corpo, enquanto a escuridão tentava engolir sua mente. Uma prova de resistência, além da compreensão dos mortais. Ele estava entre a vida e a morte, uma ponte entre os mundos, uma figura de sacrifício no coração do universo. As dores físicas eram excruciantes, mas a provação da mente era ainda mais severa. A solidão, o silêncio que precedia a revelação, tudo contribuía para a grandiosidade e a dificuldade da experiência. Foi nesse estado limiar, à beira da aniquilação e da transcendência, que os segredos começaram a se revelar. As runas, antes ocultas, dançaram diante de seus olhos, não como símbolos gravados, mas como entidades vivas, pulsando com a energia do próprio cosmos, aguardando serem nomeadas e compreendidas. Com cada fibra de seu ser, Odin se concentrou, absorvendo a essência de cada runa, compreendendo seus significados, seus poderes, suas conexões com a teia do destino. Ele as extraiu não com as mãos, mas com a mente, com a força de sua vontade e a pureza de seu propósito. O preço desse conhecimento era alto, uma dor que se gravou em sua alma para toda a eternidade. Mas, ao final dos 9 dias e noites, Odin havia conquistado as runas. Ele as compreendia, podia utilizá-las para a mágia, para a profecia, para influenciar os eventos e para governar com uma sabedoria sem precedentes. Esse foi o sacrifício definitivo. A vida por um sopro de morte, a sanidade por um vislumbre do caos primordial. A partir desse momento, Odin não era apenas o pai de todos. Ele era o mestre das runas, o guardião da sabedoria profunda, o xamã que navegava entre os véus da realidade, carregando em si a dor da verdade. Com as runas, Odin também aprofundou seu entendimento sobre os destinos, sobre o inevitável Ragnar, o crepúsculo dos deuses. Ele sabia que, apesar de todo o poder e conhecimento, o fim aguardava a todos, deuses e gigantes, em um ciclo eterno de destruição e renovação cósmica. Essa compreensão do destino final, no entanto, não o paralisou. Pelo contrário, impulsionou-o a preparar-se, a construir Valhalla, o salão dos mortos gloriosos, onde os Einherjar, os guerreiros caídos em batalha, seriam reunidos e treinados para o derradeiro confronto. Valhalla não era apenas um paraíso, era um campo de treinamento.
Os Enherjar passavam seus dias lutando e festejando, preparando-se para a grande batalha que selaria o destino do universo. Odin os observava de seu trono, sabendo que no fim, mesmo os mais corajosos cairiam, mas que seu sacrifício seria parte essencial do renascimento de um novo mundo. Odin, no entanto, não era apenas um estrategista. Era também um deus da inspiração. Poetas e Skalds eram seus protegidos e a poesia era considerada uma dádiva divina, um meio de eternizar os feitos dos deuses e dos homens, garantindo que suas histórias não fossem esquecidas com o passar das eras. Ele valorizava a palavra, a arte de narrar, de moldar a percepção e de inspirar a coragem. Para Odin, a glória não estava apenas na vitória em batalha, mas também na forma como essa vitória era cantada, como era lembrada e transmitida através das gerações, um eco eterno no coração dos mortais. Mas a complexidade de Odin ia além de sua busca por conhecimento e glória. Ele era o mestre dos disfarces, o andarilho que se misturava entre os homens, muitas vezes testando sua fé, sua hospitalidade e seu valor. Ninguém sabia quando o pai de todos estava por perto, observando. Ele podia ser um velho com um cajado, um guerreiro misterioso com um olho cego ou um poeta errante em busca de novas rimas. Cada encontro era uma oportunidade para aprender, para influenciar, para semear uma ideia ou para colher uma nova verdade, alimentando sua sabedoria infinita. A figura de Odin na mitologia nórdica é um paradoxo, o mais sábio, mas também o mais solitário, carregando o fardo de um conhecimento que poucos poderiam suportar. Ele vivia com a certeza do Ragnar, uma sombra onipresente sobre sua existência e a de todos os seres. Ele é o Deus da guerra e da sabedoria, da poesia e da morte. Seus atributos se misturam e se complementam, formando uma figura que transcende a simplicidade dos heróis. Em Odin, encontramos a complexidade da própria existência, a busca incessante por sentido em um universo de ciclos. Sua busca por conhecimento não era egoísta, era uma necessidade para manter o equilíbrio, para entender as forças que moviam o cosmo e para talvez adiar o inevitável. Que segredos ele ainda guardava, sussurrando apenas para seus corvos fiéis sobre o destino final dos 9 mundos? Os outros deuses, embora respeitassem seu poder e sua sabedoria, nem sempre compreendiam a profundidade de sua busca. Para muitos, Odin parecia distante, por vezes sombrio, tomado por um conhecimento que o separava dos demais. Mas sua solidão era o preço de sua visão. Ele era o artífice de planos complexos, um estrategista que via muito além do campo de batalha imediato. Suas decisões por vezes pareciam cruéis ou impiedosas, mas eram guiadas por uma lógica maior, por um conhecimento das consequências que só ele, com seu olho da sabedoria, podia vislumbrar. A caçada selvagem, ou Asgardrisrei, é outra manifestação misteriosa de Odin, liderando um cortejo espectral de guerreiros e criaturas pelos céus noturnos. Ele aterrorizava os mortais, mas também era visto como um presságio, uma demonstração da força e da presença dos deuses nos reinos. Essa manifestação noturna reforçava a dualidade de Odin, o mestre da guerra e o portador
da sabedoria arcana. Era um lembrete de que as forças que governam o mundo são antigas e poderosas, e que o véu entre o visível e o invisível é por vezes tênue e frágil. Até mesmo seu cavalo de 8 patas, Sleipnir, nascido da trapaça de Loki, é um símbolo de sua capacidade de transcender os limites da realidade, de viajar entre os mundos com uma velocidade e uma graça incomparáveis. Sleipnir é a personificação da viagem xamânica de Odin. Ele é o deus que caminha entre os mundos, que desvenda os mistérios dos mortos e que se comunica com os espíritos. A figura de Odin, em sua busca por sabedoria, é um espelho para a própria jornada humana em busca de sentido e compreensão em um universo vasto e misterioso. Seu contato com a morte e o submundo não se limitava a Yggdrasil. Odin frequentemente visitava Helheim, o reino sombrio governado por Hela, a filha de Loki, em busca de conhecimento ou para consultar os espíritos dos mortos. Ele desejava compreender os mistérios da vida após a morte, algo que nem todos os deuses se atreviam a fazer. Ele é o mestre das runas, o deus da poesia e da inspiração, o pai de todos e o senhor dos mortos. Mas toda essa complexidade de atributos e sacrifícios tinha um propósito maior: a preparação para o inevitável, para o grande fim que aguardava a todos os seres. Os sinais do Ragnarka, o crepúsculo dos deuses, eram sussurrados nos ventos de Osgard e nas profecias das videntes que Odin visitava. Ele sabia que o destino era imutável, mas que a preparação para ele era a maior prova de sabedoria e coragem. Os sinais eram claros para seu olho da sabedoria: o Fimbulveto, o longo e gélido inverno, que duraria 3 anos sem verão, anunciaria o começo do fim. A quebra das leis morais, a disseminação da discórdia e a intensificação dos conflitos entre homens e deuses seriam prelúdios da grande batalha. Odin sabia que seus inimigos ancestrais, os gigantes, liderados pelo imponente Surti, e as criaturas aprisionadas por sua própria astúcia, se libertariam para o confronto final. Fenrir, a gigantesca lobo, e Jota, Remungandra, a serpente do mundo, seriam as forças da destruição que se ergueriam. Assim, Odin dedicou grande parte de sua existência a reunir e treinar os Einherjar, os mais valentes guerreiros caídos em batalha, e eram levados pelas valquírias para os gloriosos salões de Valhalla. Eles festejavam e lutavam diariamente em uma preparação eterna para a guerra final. Em Valhalla, cada dia era uma batalha de treinamento, e cada noite um banquete e um momento de cura. Os Einherjar eram a esperança de Odin, sua última linha de defesa, a força que ele levaria para o campo de batalha de Vigri, onde o destino do universo seria selado. Apesar de seu conhecimento sobre o Ragnar, Odin mantinha a esperança de um novo começo. A profecia dizia que, após a destruição total, um novo mundo surgiria das águas, um lugar purificado, onde poucos deuses e alguns humanos sobreviveriam para repovoar a terra. Essa era a grande verdade que Odin carregava. O fim é apenas uma parte de um ciclo maior. A destruição é o prelúdio para a criação e a morte para o renascimento. Essa aceitação do ciclo da vida e da morte era a culminação de sua busca incessante por sabedoria. A complexidade de Odin reside também em sua representação como o deus das forcas.
Ele preside sobre os que caem em batalha, os que são enforcados e os que morrem em sacrifício, absorvendo a essência de suas mortes para alimentar seu próprio poder e conhecimento. Cada sacrifício em seu nome, cada vida entregue no campo de batalha era um fragmento de poder e de experiência que se somava à sua vasta tapeçaria de sabedoria. Ele era o Deus que compreendia a morte não como um fim, mas como uma transição, uma fonte de renovação. Odin é o patrono da magia rúnica, da feitiçaria Sei, e das artes xamânicas. Sua figura é a do mestre que transcende as leis comuns, capaz de moldar a realidade através da vontade e do conhecimento das forças ocultas que permeiam os 9 mundos. Ele se comunicava com os espíritos dos mortos, invocava a sabedoria das antigas videntes, Elvas, e dominava as artes da ilusão e da transformação. Seu poder não era apenas a força bruta, mas a sutileza da mente e a manipulação dos véus da existência. A lança Gungnir, que nunca erra o alvo, e o anel Draupnir, que goteja 8 novos anéis a cada 9 noites, são mais do que meros objetos mágicos. São símbolos do poder e da infalibilidade de Odin, ferramentas que auxiliam sua vontade em um universo em constante mudança. Esses artefatos, imbuídos de magia, representam a capacidade de Odin de manifestar sua vontade no mundo. Gungnir, presente em seu sacrifício na Yggdrasil, é um elo direto com seu conhecimento mais profundo, a expressão material de sua determinação. Apesar de toda sua grandiosidade e poder, Odin tinha seus momentos de vulnerabilidade. A solidão de seu conhecimento, o peso do destino de Ragnar e a constante vigilância sobre seus inimigos o tornavam uma figura por vezes melancólica, um líder que carregava um fardo imenso. Ele era o Deus que via mais longe, que compreendia as ramificações de cada ação e de cada profecia. Essa visão abrangente, embora lhe desse poder, também o expunha à dor de saber o que viria e à complexidade de tentar alterar um destino que parecia fixo. Muitos mortais, em sua ignorância, podiam ver Odin como um deus caprichoso ou injusto, concedendo vitórias a uns e a derrota a outros. Mas cada decisão de Odin, por mais incompreensível que parecesse, era parte de um plano maior, de uma teia intrincada de eventos, que levariam ao Ragnar para os guerreiros de Midgard. Odin era a personificação da coragem e da glória, o Deus que os recebia em Valhalla após a morte honrosa. Sua promessa de um lugar nos salões celestiais era o maior incentivo para lutar sem medo, em busca de uma morte digna. A figura de Odin, em sua busca incansável, nos ensina sobre a natureza da sabedoria, e ela é adquirida através do sacrifício, que ela carrega um peso e que ela revela verdades que podem ser ao mesmo tempo libertadoras e angustiantes. Ele é a própria personificação da busca pelo conhecimento. Ele é o enigma entre os deuses, o mistério no coração de Osgr. Que outros segredos ele descobriu em suas longas jornadas e que verdades ele preferiu manter ocultas, sussurradas apenas pelos ventos antigos e pelas raízes profundas da Yggdrasil. Seu legado não é apenas de batalhas e vitórias, mas de uma compreensão profunda da vida, da morte e do ciclo eterno do universo. Odin, o pai de todos, continua sua vigília,
mesmo que em um plano que transcende a nossa própria compreensão da realidade e do tempo. A tapeçaria de seu destino, assim como a de todos em Osgard, é tecida pelas Nornas, as fiandeiras do tempo, que decidem o passado, o presente e o futuro. Odin, com sua sabedoria, pode ler essa tapeçaria, mas não alterá-la fundamentalmente, apenas prepara se para seus desígnios. Essa aceitação do destino, mesmo conhecendo-o em sua totalidade, é um dos paradoxos mais profundos da figura de Odin. Ele luta, planeja, sacrifica-se, mas sempre com a sombra do Ragnar, cá pairando sobre sua visão. Sua grandeza reside nessa perseverança diante do inevitável. Seu sacrifício de um olho pela sabedoria na fonte de Mimir e sua aprovação na Yggdrasil para obter as runas não foram atos de desespero, mas sim de uma determinação inabalável em compreender as forças cósmicas que governam a existência. Ele buscou a verdade, mesmo que ela fosse dolorosa. E essa verdade, que se manifesta nas runas, nas profecias e nos suspiros do cosmos, é a essência de sua liderança. Odin governa Osgard não apenas pela força de seu trono, mas pela profundidade de sua visão, que abrange todos os reinos e todos os tempos. Ainda hoje, nas noites mais gélidas, entre os uivos do vento, dizem que é possível ouvir os ecos da caçada selvagem de Odin, um lembrete de sua presença constante. Ele não é apenas uma lenda, mas uma força que permeia a própria natureza, um guardião dos segredos ancestrais. Sua figura se manifesta em incontáveis formas: o velho sábio de capuz, o guerreiro implacável em seu trono, o poeta errante que inspira a criação. Odin é multifacetado, um reflexo da complexidade do próprio universo que ele se esforça para compreender. A busca por conhecimento, a dor do sacrifício, a aceitação do destino inevitável, esses são os pilares que sustentam a lenda de Odin. Ele é a personificação da jornada heróica que se atreve a ir além dos limites da percepção comum, mesmo que o preço seja a própria essência. Muitas vezes, a sabedoria que ele obteve não trazia alívio, mas sim um peso maior, a clareza sobre um futuro que nenhum deus ou mortal poderia verdadeiramente evitar. Esse fardo silencioso era parte da majestade e da tragédia do Pai de todos. Os mortais que encontravam Odin em seus disfarces raramente compreendiam a magnitude do ser que tinham à sua frente. Para eles, era um velho viajante, um sábio desconhecido, um conselheiro, mas cada palavra sua era um fragmento do conhecimento cósmico. Sua mente, como um vasto oceano, continha as memórias de mundos que se ergueram e caíram, as vozes de deuses esquecidos e os segredos de magias ancestrais. Odin era a própria biblioteca viva do universo, acumulando saber em sua jornada sem fim. A relação de Odin com o conhecimento não era apenas de posse, mas de transformação. Cada nova verdade adquirida mudava sua essência, tornando-o mais complexo, mais enigmático, mais conectado à teia invisível que une todos os seres e todos os eventos. Ele entendia que a verdadeira força não residia apenas no martelo de Thor, mas na astúcia de Loki, na beleza de Freyja e, acima de tudo, na capacidade de ver além do véu, de desvendar os mistérios que a maioria sequer ousava questionar. A profecia de que ele seria engolido por Fenrir no Ragnar Canaan
fez recuar. Mas o motivou a preparar-se com uma serenidade que beirava a resignação. Ele aceitava seu papel no grande teatro cósmico, um fim glorioso que daria origem a um novo alvorecer. Odin, o xamã primordial, era o mestre da transmutação, não apenas em magia, mas em sua própria existência. Ele transformava a dor em sabedoria, a perda em visão e a morte em um portal para novos entendimentos, para o ciclo eterno. Sua busca, em essência, era pela totalidade, pela compreensão plena de um universo que se expande e se contrai, que se cria e se destrói em infinitos ciclos. Ele queria saber o porquê, não apenas o como, das grandes forças cósmicas. Assim, a história de Odin é uma ode à curiosidade, à coragem de buscar a verdade, não importa o custo, e à aceitação de que o conhecimento verdadeiro pode ser um fardo tão pesado quanto um trono. Ele é o eterno viajante na estrada da sabedoria. E enquanto as brumas da noite o envolvem, leve consigo esses ecos de Valhalla, de Yggdrasil e das vozes ancestrais. Permita que a magia dessas lendas o guie para um sono profundo e reparador, que seus sonhos sejam povoados por vikings, deuses e dragões, mas acima de tudo que tragam a paz, boa noite e que os deuses antigos o guardem.